e está pronto para titulação com o remanescente de vegetação nativa, que é o remanescente de vegetação nativa que vai virar reserva legal. Isso é muito importante, o pessoal que trabalha com titulação vê isso. Diga. Não, então, é isso. Isso aqui é o que está dentro, tá? Isso aqui é um exemplo hipotético. É evidente que se eu tenho 20% aqui de reserva legal em bloco, isso aqui vai poder virar uso alternativo do solo se não estiver na Mata Atlântica, né? Que não é o caso aqui. Então, se não estiver na Mata Atlântica, eu posso fazer uma solicitação de uso alternativo do solo. Bom, o que melhora para o lado do assentado e para o nosso lado? Que a gente já sabe efetivamente o que tem lá de remanescente de vegetação na hora dessa solicitação de uso alternativo do solo, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que isso dialoga diretamente, Miguel, com o que o grupo está trabalhando. Eu acho que a gente tem muito a trocar nisso aqui. Essa é a base para a titulação, e não é o percentual 20%, 35%, 50%, 80% que a gente tem de reserva legal no país. Bom, e falar um pouco sobre a regularização ambiental. Porque pelo CAR, ele é um cadastramento que, tudo bem, mas ele não se encerra nele mesmo, né? O CAR, na verdade, ele é a porta de entrada para o processo de regularização ambiental do Código Florestal, que vai regularizar as áreas consolidadas em reserva legal, vai regularizar todos os passivos ambientais de APP e reserva legal, onde a gente teve aí 57,5% de todos os proprietários que cadastraram no CAR, eles dizem assim, não, devo, não nego, quero pagar, eu quero me regularizar. Isso se traduz aqui, ó, nessa tabelinha, onde a gente tem todos aqueles que disseram sim, eu quero aderir ao cadastro ao programa de regularização ambiental. Aqui no Paraná não é pouca coisa não, gente. São 11.600.000 hectares em 240 mil imóveis que querem se regularizar. Então o desafio, ele está aqui. O desafio agora, o cadastro ele está feito, vai ter que ser analisado, isso é um baita desafio, tá? Agora, o desafio é da regularização ambiental. O Código Florestal ele vem para você garantir a ampliação da cobertura florestal ou a manutenção do ativo florestal que já está lá. Então, o desafio realmente vai ser a regularização ambiental de 284 milhões de hectares. Tá? Isso tudo é passivo ambiental? Não. Isso tudo é a área total dos imóveis que disseram sim, eu quero aderir ao programa de regularização ambiental. E um pouco do PRA, tá? A gente já começar... Esse é o pós-CAR. Tá? O pós-CAR é a regularização ambiental, é o programa de regularização ambiental. Então, a gente tem que se concentrar aqui. Tá? Ele é de implantação obrigatória pela União, Estados e Distrito Federal, um conjunto de ações ou iniciativas, né, a serem desenvolvidas por proprietários, objetivo de adequar e promover a regularização ambiental. Esse é o Decreto 7830, que é uma das normas de caráter geral que foram publicadas pela União, Decreto 7830 de 2012 e Decreto 8235 de 2014. Tá? E os estados e o Distrito Federal, eles têm normas de caráter específico. Então, eu não sei se o Paraná aqui já está com a norma do PRA, com o decreto PRA publicado. Ali tem todas as regras da regularização ambiental para os imóveis do estado do Paraná. Então, é isso, né? A ideia é o PRA, que está instituído aí pelo decreto, aqui está a lei, mas está errado, é decreto 8235, tá? Tem essas principais linhas de ação e os PRAs estaduais são instituídos por leis e decretos estaduais. Os grandes benefícios de você aderir ao PRA. Não autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. Gente, isso vale para o INCRA. Adesão ao PRA, e vocês vão ver como é que faz a proposta simplificada, ela já serve para suspensões das sanções. Tá? Então, assim, porque eu tenho uma decisão judicial e que isso aí... Bom, isso foi feito antes do Código Florestal. Tem uma nova norma em vigência. Isso tem que ser revisto. Inclusive, todos os termos de compromisso de reserva legal que foram firmados antes de 2012, eles podem ser revistos.
Tá? Então, não tem que ficar preso ao 20% de reserva legal, não. É o remanescente de vegetação nativa em 22 de julho de 2008. Isso é que a gente tem que colocar na cabeça. E todas as autuações por infrações relativas à supressão irregular de vegetação em APP e reserva legal, elas podem ser suspensas. Tá? Além disso, também pode haver a conversão dessas multas em prestação de serviço. Então, isso tudo aqui está no Código Florestal, a partir do artigo 59, que trata do PRA. Alguns instrumentos. Então, eu tenho o cadastro ambiental rural, eu tenho um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele, no decreto 7830, isso aqui é uma informação equivocada, mas é importante colocar. Quem está na apresentação aqui vai entender. Por quê? Projeto de recomposição de área degradada e alterada, para efeito de regularização ambiental de imóveis rurais, acabou. Não é mais regularização. Por quê? Não é mais PRADA. Agora é proposta simplificada, que ela foi trazida pelo decreto 8235 de 2014. E eu vou mostrar logo aqui na frente como que a gente tem trabalhado, tá? E muito em breve todas as superintendências já vão ter acesso a isso. É muito simples, tanto que se trata de proposta simplificada de regularização ambiental. E mais, em contato com o pessoal do IBAMA, que faz o julgamento das multas, eles vão aceitar a proposta simplificada para fazer a suspensão das sanções. Então, a gente é uma política pública que está em implementação e as coisas vão mudar. Já estão mudando. Agora, a gente tem que estar seguindo alguns passos. Tá? Então, trazendo aqui a inscrição do imóvel rural, ela é a condição obrigatória para adesão ao PRA. Tá? Então, você tendo um recibo no carro e você clicando no teu cadastramento, dizendo, sim, eu quero aderir ao PRA, você já cumpriu o que a lei determina, que é o processo de adesão. Bom, regularização ambiental, atividades desenvolvidas e implementadas no imóvel rural, de forma prioritária a manutenção e recuperação das áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito e a compensação da reserva legal. Então, isso aqui é o que o Código Florestal trata como regularização ambiental. Prioritariamente, APP, reserva legal, uso restrito e, quando possível, a compensação de reserva legal. Só o que o INCRA doou do Parque Nacional do Iguaçu, tá, para o ICMBio, já compensa milhares de hectares de reserva legal do Estado do Paraná. A gente tem que, assim, são regras novas e que a gente tem que começar a colocar, né, em operação. Olha aí. 70 mil hectares. Sabe quanto é que o Paraná tem de remanescente de vegetação cadastrado nos assentamentos? 100 mil hectares. 100 mil hectares tem no Paraná como remanescente de vegetação nativa. Não é pouca coisa. Né? De passivo, daqui a pouco a gente já sabe esse cálculo de reserva legal. Compensa. Vamos fazer a proposta. Não, mas está no Código Florestal, vocês vão ver que já tem hoje um instrumento para a gente fazer isso aqui, a aplicação. Tá? Então, a regularização ambiental de área de uso restrito e de APP, ou é por recomposição ou condução da regeneração natural. Faltou um slide aqui, tá? Que reserva legal pode ser recomposição, condução da regeneração natural ou compensação. Era para estar aqui e não está. Tá? Então, reserva legal, você pode fazer regularização ambiental por compensação. Bom, e aí nós nos incluímos, tá, enquanto INCRA e gestor de assentamentos, em pequenas posses ou propriedades rurais familiares. Então, para os assentamentos de reforma agrária, existem regras de recomposição de APP e reserva legal. Qual é a diferença? Até 15 metros faixa marginal de recuperação nos rios. Não é os 30 metros para assentamentos, criados até 2008. E consolidação de áreas em reserva legal. Ou seja, se eu tenho um percentual inferior a 20%, o remanescente de vegetação nativa em 22 de julho de 2008 é a minha reserva legal, se nós assim desejarmos, enquanto gestores, sempre dialogando com a comunidade. Não, eu quero recuperar o 20%, tudo bem.
Não, eu quero manter lá, eu tenho um pé de pau só dentro do meu assentamento. É, aquela vai ser a tua reserva legal. Bota uma placa ali na frente, vai ser reserva legal. É o que a lei diz, né? E as cotas, tá? Que ainda tem uma discussão se vale para a reforma agrária, se não vale para a reforma agrária, tá? Que eles são títulos de cobertura vegetal que podem ser utilizados para cumprir a obrigação de reserva legal. Então, é como uma compensação, só que ela não é física. Você vai adquirir o excedente de reserva legal de quem tem excedente, vai comprar e vai compensar a sua reserva legal. Qual o problema do INCRA? O INCRA tem 26 milhões de hectares de remanescente de vegetação. Vamos dizer que um tanto disso aí, uns 10 milhões, vou chutar, eles sejam de excedente. Vocês imaginam a gente colocando 10 milhões de hectares de cota de reserva ambiental no mercado. Em alguns estados a gente vai quebrar o mercado. Porque a gente vai jogar o preço lá embaixo. Tá? E eu acho, isso é uma opinião pessoal, que a gente pode efetivamente regular mercado. O preço da cota está muito alto aqui no Paraná, ou então em lugares onde tem mais remanescente de vegetação. Vamos jogar cota de assentamento de reforma agrária que o preço cai. Mas isso é uma discussão, isso não está fechado para pequenos proprietários e já tem um decreto de dezembro do ano passado, né, que foi publicado, mas para pequenos e para assentamentos ainda está meio nebuloso. Bom, e é isso, né? Você tem o CAR, o PRA, você tem que fazer o monitoramento de todo esse trabalho que vai ser feito por dentro do sistema eletrônico do Cadastro Ambiental Rural. E aqui as etapas de adesão ao PRA. Então, tudo se dá por meio da central do proprietário possuidor, que os técnicos, geralmente da área de meio ambiente do INCRA, eles são os técnicos que têm acesso a esse ambiente, que é um ambiente digital da central do proprietário, onde ali você tem a informação da regularização ambiental de todos os assentamentos cadastrados. A aba de regularização ambiental, você vai fazer o download, tá? Tanto do módulo, que é o mesmo módulo de cadastramento que a gente fez offline, baixa no computador, faz o cadastro de assentamento, é o mesmo módulo para fazer a proposta simplificada, mesmo tipo, né? Mesma forma para fazer a proposta simplificada de regularização ambiental. Então, o módulo do PRA, você vai fazer a geração da tua proposta simplificada, vai encaminhar para o órgão competente, tá? E aí vai assinar um termo de compromisso. Isso é um fluxo bem simplificado. Eu vou mostrar aqui um pouco. Então, aqui essa é a cara da central do proprietário. Na central do proprietário, você vai ter lá uma aba que chama regularização ambiental. Então, digamos que eu tenho um assentamento de reforma agrária, tá? Onde eu cliquei na aba de regularização ambiental, ele vai abrir um quadro dizendo para mim assim, olha, com base na sua declaração, nenhum técnico do órgão de meio ambiente meteu a mão para analisar nada. Com base na sua declaração, foi identificado que você tem 0,16 hectares de APP a recompor e 5,3 hectares de APP a compensar. Se você aderir ao PRA, o teu passivo é esse. Se você não aderir ao teu PRA, teu passivo sobe. Bom, você quer aderir ao PRA? Perdão? Sim, eu quero aderir ao PRA. Você concorda com a indicação das áreas permanentes de uso restrito ou de reserva legal, que estão ditas aqui, nesse quadro aqui atrás? Concordo. Bom, com isso, você pode fazer um download do arquivo chamado .ana ou .análise, que esse arquivo .análise, ele vai vir com todas as informações já geolocalizadas do teu passivo de APP e reserva legal, com base na tua declaração. Então, aqui está a cara, né, do módulo do PRA, ele entrando em operação. Tá? E aqui a primeira coisa você vai fazer o seguinte, você vai importar, eu nem coloquei isso aqui, mas você vai importar o seu arquivo .análise. Quando você importa o seu arquivo .análise, ele já vai trazer aqui o CAR dele associado, tá? E ele vai abrir aqui 3 abinhas de recomposição, de compensação e de sanções administrativas que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a minha recomposição. O meu arquivo, que eu baixei lá na central do proprietário, ele vai me dizer o seguinte, eu tenho 0,24 de área a preservação permanente a recompor e 2,68 hectares de reserva legal a recompor.